vamos construir pra ligar seu coração ao meu com o amor que existe em nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra, irmãos e irmãs, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. No calendário, nós celebramos no dia 2 de novembro todos os finados. Nós rezamos já pelos nossos mortos, mas queremos rezar hoje também, né? Por todos nossos irmãos e irmãs falecidas. Inclusive, né, lembrei antes o Armando, lá de Curitiba. Acho que a Sueli e a Silene devem lembrar, né, a Silene? Que participava do nosso encontro da Bíblia toda segunda-feira. Ele sempre participava do nosso encontro, mesmo de Curitiba, né? Toda segunda-feira nós temos a leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, para conhecer mais esse livro sagrado que Deus deixou para nós. Ele sempre participava, toda segunda-feira, né? Ele e a Rosa, desse nosso encontro. E a gente, lembrando esse dia de finados, queremos lembrar de modo especial, né? Hoje também, como a gente lembrou antes. E no dia 1º de novembro, no calendário, se celebra o dia de Todos os Santos. Só que, como acontece no dia da semana, então é transferido para o domingo. Por isso que hoje, então na liturgia, nós celebramos o dia de Todos os Santos. Vocês têm algum santo da sua devoção? Tem algum santo que você é devoto? Nossa Senhora Aparecida? Eu tenho São Benedito e São- Santo Expedito. São Benedito e Santo Expedito. É. Você graça com ele. Ah, tá certo. E Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida é de todo mundo mesmo, né? São Benedito é um santo muito poderoso. Nossa Senhora Aparecida, ela ganha de todo mundo, né? Alcancei a cura da coluna da minha filha com ele. Ah, que bom. Ela fez 3 cirurgias. É. Aí eu descobri a igreja dele ali na Vila Formosa. Ah, tá certo. Vai da história. Ah, muito bom. Muito bonito. Que outros santos ainda vocês lembram? Nossa Senhora de Fátima. Divino Pai Eterno. Ah, Divino Pai Eterno. Senhora do Perpétuo. Nossa Perpétua, Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. São Maximiliano. São Maximiliano Kolbe. Santa Isabel.
Santa Luzia? Ah, tá. Santa Edvige. Santa Rita de Cássia também é muito forte. Santa Rita de Cássia também, né? É muito. São muitos santos, né? Minha casa tem 50 centos. Então. Todos os móveis têm centos. Todo mundo tem. Você sabe que pode falar. Santo Antônio, muito bem. São José. São Francisco, São José, São Sebastião, São Jaime? Ah, Jorge. São Bento. Você sabe, os santos são a grande riqueza da nossa igreja, né? E não sei se vocês ainda têm, mas antigamente, quando não existia o celular, todo mundo o tinha. Agora com o celular, né, já as coisas, certas coisas desaparecem. Eu me lembro que, assim, antigamente, muitas famílias tinham um álbum de fotografias. Sabe, guardava todas as fotografias. Então, tem ainda, é? Tem um monte de fotografia. Principalmente a gente mostrar para as crianças, olha, teu avô, tua avó, seu tio, já falecidos, que as crianças não conheceram. A gente mostra as fotografias dos pais quando eram jovens, solteiros, e depois quando casaram. Não é assim, né, que a gente tinha? Essas lembranças da família. Pois é, os santos fazem parte desse álbum. Seria como essa grande família que é a igreja. Nós somos uma grande família. E nós guardamos um álbum onde nós temos o nome de todos os santos. Os santos não são esse mais famoso que vocês falaram, mas tem muitos outros santos também, que não são nem canonizados, mas que são santos. E a gente lembra. E lembrando como vocês acabaram de falar o nome de um santo, de outro, porque todo mundo tem algo a dizer sobre ele. Um exemplo que a gente traz para nós. E que o mais importante é o santo que Deus mandou para nós, que é o próprio Jesus, né, de Nazaré. Ele que nos leva a Deus, né, que é santo. E vocês nunca se perguntaram por que essas pessoas que vocês falaram como santo, por que eles são santos? Né? Você perguntou também, né? Por que São Francisco é santo? Por que Santo Espírito é santo? É que eles tinham uma vida assim, era muito sofrimento e eles faziam as coisas boas. Faziam coisas boas. Aí virou santo. Virou santo. Eles sofriam e eram muito bons, ajudavam muito as pessoas. Ajudavam muito as pessoas. Imagina, né, pai? É? É que nós imaginamos que seja assim. Você imagina, né? Frei, tem um exemplo, Santa Dulce dos pobres, né? Santa Dulce dos pobres. A história do São Benedito é muito linda. Ele era muito sofrido e ele ajudava as migalhas, sobrava e dava comida para os pobres. Ele Dava ajudava, comida para os pobres, né? E teve uma hora lá que o carcereiro lá do centro foi pegar ele e ele levava comida. E quando o homem pediu para ele abrir lá a roupa, virou flores. Ah, é? Muito lindo. Eu gosto também, sempre gostei de conhecer a vida dos santos. É muito interessante. Principalmente quando eu estudava, ainda era jovem e tal. Gostava muito de conhecer a história de São Francisco, a história de Santo Antônio, Santa Teresinha do Menino Jesus. Né? Conhecer a vida, né? Como é que eles viveram.
E se você começa a olhar um pouco cada santo tem uma história própria, tem uma experiência própria. São Judas. Padre, mas é assim que acontece mesmo? Então, é isso que eu perguntei para vocês, né? Que quando é que a pessoa se torna santa? Então vamos ver um pouco como é que uma pessoa se torna santa. Você sabe quem é o maior de todos os santos? É Deus. Deus. E tanto é verdade que a gente reza assim, né? Reza assim: vós sois santo e fonte de toda santidade. E depois a gente então canta, a gente não canta santo, santo, santo. Repetiam 3 vezes. Exatamente, Deus é santo. É fonte de toda santidade. Agora vamos descobrir por que Deus é santo. Sabe por que Deus é santo? Às vezes alguém diz assim, porque Deus é perfeito. Porque Deus não tem nenhuma coisa errada. Mas a Bíblia, ela fala diferente. A Bíblia que fala de Deus fala diferente. Deus é santo porque Deus é amor. Essa é a melhor definição que se dá de Deus. Deus é santo porque Deus é amor. Então nós descobrimos por que essas pessoas são santas. Porque elas viveram o amor. Pessoas que amaram se doando, como Jesus. Jesus é o exemplo. Jesus é a maior imagem de Deus. Se você quer saber como é Deus, só você olhar para a pessoa de Jesus. Porque ninguém viu Deus. Mas Jesus, muitas pessoas viram. E deixaram o testemunho para nós. Então, olhando para Jesus, você descobre quem é Deus. E você chega à conclusão que Deus é santo porque Deus é amor. Tanto é verdade que Jesus deu a sua vida. Não foi? Deu a sua vida. E nós celebramos toda a missa. Esse é meu corpo dado por vocês. Esse é o sangue, quando consagra o vinho, né? O sangue derramado por vocês. Isso é, o próprio Jesus diz, não há mais amor do que aquele que dá vida pelos irmãos. Então, a pessoa é santa não porque ela é perfeita. É que nem aquela música lá na cruz, veio meu grande sofrimento. Ninguém te ama mais que eu. Ninguém te ama mais que eu. Exatamente isso. O amor é uma palavra tão pequena, tão grande. Por isso que, olhando para os santos, nós aprendemos a ser santos também. Quantas pessoas santas existem entre vocês aí? É ou não é? Quantas pessoas santas existem no meio do nosso povo? Fala, mas eu sou isso, sou aquilo, eu sou nervoso, eu falo palavrão, eu xingo, eu faço isso, eu faço aquilo. Olha, todo mundo é assim, porque todo mundo é humano. Mas na medida que a pessoa ama e se doa aos outros, ajuda os outros, ela é santa. Santo não é aquele que é perfeito, nem aquele que reza. Santo é aquele que ama, aquele que sabe perdoar, que sabe ter misericórdia, que sabe ser humano. Não há mais pessoas humanas do que a pessoa de Jesus. Ser humano, ser gente. De modo que eu posso encontrar pessoas, olha aí, pessoas até que dizem que não acreditam em Deus, que não acreditam em nada, mas sabem doar a vida pelos outros. Isso é santa, gente. Normalmente nós temos aquela ideia de que, fulano, olha como reza, né? Olha como reza, como é que tudo mais, assim, não sai da igreja, ele é santo, porque ele tem muitas imagens de santo, ele fica acendendo vela, ele fica rezando e tal. Mas às vezes pode ser uma pessoa egoísta, pessoa que pensa só em si, que não se preocupa pelos outros. Não é santo nada, gente. E você vê uma pessoa que ajuda,
que a pessoa tem paciência, que a pessoa suporta, às vezes, né, com fé, as dores, os sofrimentos, que oferece tudo isso a Deus, entendeu? Que ajuda os outros. Esse é santo. Porque santo é aquele que ama. Você aprende sempre assim. Por quê? Porque Deus é santo. E Deus é amor. Viu, gente? Por isso que, lembrando todos os santos, nós queremos lembrar que todos nós somos chamados à santidade. Eu vi uma vez, não sei se vocês viram, porque se tornou famoso na época, acho que aconteceu lá não sei se no Japão ou na Coreia, que apareceu lá na televisão, que tinha uma competição, né, de corrida. E todo mundo correu, tal, e um caiu e se machucou. Quem se machucou? Então o pessoal podia aproveitar, né? Já que ele estava na frente, eu vou aproveitar para eu ganhar o torneio. Não. O pessoal parou, voltou atrás, levantou ele e chegaram todos juntos. Não sei se vocês viram um filmado muito bonito. Isso é, o fulano que podia ganhar a corrida, diante do colega, do companheiro que caiu e se machucou, ele parou, ajudou o companheiro a se levantar, e lá devagarzinho ele chegou até o fim. Olha, gente, isso é santo. Ser santo é fazer isso. Isso é, parar para ajudar o irmão que está caído. Então, não ficou com ganância. E Jesus contou muitos exemplos disso. Muitos exemplos para dizer que esse é santo. E todos os santos, olha, se você conhecer a história de todos os santos, cada um tem uma história diferente do outro. Mas no fundo, todo mundo tem isso. Por isso que eles são santos. Porque especialmente é uma característica na história de todos os santos, são todos que ajudaram os pobres. Você vê, sempre foi dedicado aos pobres, sempre ajudou, sempre dedicou a sua vida para ajudar as pessoas necessitadas. E são os santos. Por isso todos nós somos chamados a ser santos. E normalmente, quando a gente estuda o catecismo, a gente aprende os 10 mandamentos, e Jesus deu outros mandamentos, que acabamos de ler agora aqui no Evangelho. Eu pediria para você pegar o folheto no número 10. Veja o número 10. Não tem os numerinhos aí na frente, no texto? Esses numerinhos são os versículos. Na Bíblia, chama os versículos, para dividir o texto aí, né? Todo mundo achou os numerinhos? Então veja o número 3. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler a primeira parte e vocês leem a segunda parte, começando do versículo 3. Tá? Eu vou fazer a primeira parte e você responde. Bem-aventurados os pobres em espírito, todos. Porque deles é o reino dos céus. Olha o que Jesus diz. 4. Bem-aventurados os aflitos. Porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos. Porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração. Porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz. Porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. Vamos parar aqui, né? Olha, gente. Você seguindo isso que Jesus fala, você está no caminho da santidade. Tá bom?